Alô você, guerreiro. Guerreiro, você já conhece o procedimento. Então vai entrando aí e vai convidando seus amigos. Bacana? Vamos jogar duro. É isso aí, né? Manaus presente. A galera tá na área, né? Rio de Janeiro. Olinda, Pernambuco. Pato Branco. A Fran gostou da música, olha. Close your eyes. É isso aí, né? Vamos lá? Tá cansado, Zuki? Joga duro. Vamos jogar duro. É isso aí. Mato Grosso. A Maria tá cansada, né? Vamos lá? É isso aí. Bacana, show de bola, né? Show de bola, show de bola. Vai convidando seus amigos, né? E as suas aulas no Copo Café já definiu? Eu vou definir, né, essa semana ainda. Tá certo? Bacana, né? A Jade na área, né? Então a galera boa na área aí. É isso aí, né? Chama no perceba. Vamos lá então? Bacana, bacana, bacana. Primeiro eu te chamo no perceba e digo o seguinte: pega o seu material de anotação. Pega o seu material de anotação, porque perceba, artigo 339, né, a denunciação caluniosa. Eu tenho que dizer para você o seguinte: eu vou deixar esse artigo no esqueleto. Bacana? Veja, você vai anotar muita coisa, né? E eu ainda digo o seguinte: não iremos terminar a análise desse dispositivo hoje. Vou fazer 2 lives, porque eu vou jogar duro demais. Bacana? Violência doméstica no BBB, né? Não, hoje eu vou jogar duro com 339, né? Depois eu comento sobre isso. Até porque, né, violência doméstica é a mesmice, né? A gente vem aqui para jogar duro, né? Olha que você vai se surpreender com as informações que eu vou te passar hoje, beleza? Você vai se surpreender. Legal? Bacana? Pega o seu material de anotação, porque você vai falar o seguinte: ele jogou muito duro. E eu vou jogar duro tanto hoje como amanhã. 2 lives para deixar o 339 no esqueleto. Legal? Pegou o seu material aí? Pegou o seu material? Professor, por que você escolheu o artigo 339? Artigo 339. Joga duro demais. 339, isso mesmo. Por que você escolheu o artigo 339? Veja, eu escolhi o artigo 339, te chamo no perceba e digo, porque
esse delito, ele é muito ligado a, veja, a ocorrências, né, que acabam, veja, as ocorrências que navegam numa delegacia de polícia. Uma pessoa que imputa a uma outra pessoa, né, um fato criminoso, não é isso? Ou contravencional, a gente vai verificar aqui, dando ensejo à instauração, por exemplo, de um inquérito policial ou até mesmo de um termo circunstanciado. E isso ocorre, né, com frequência numa delegacia de polícia. E como eu sou especialista na preparação para as carreiras policiais, veja, você tem que conhecer muito o artigo 339 do Código Penal, né? O artigo que trata do delito de denunciação caluniosa. Pega o seu material porque você vai escrever muito. O seu Zuquederno hoje ele vai dar uma bombada, tá certo? Andei meio que sumido, né? Veja, chamando não perceba. Diversas atividades, né, eu venho desenvolvendo, e veja, também, né, na organização do Aulão Mato Grosso, muito feliz, obrigado, né, mais de 120 inscritos já, menos de um mês, né, que nós lançamos, mais de 120 inscritos lá no Aulão de Mato Grosso, no nosso aulão de véspera, tá certo? Delegado de Mato Grosso. Professor, eu quero participar desse aulão, então você tem que fazer a inscrição no www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Aproveita esse valor de primeiro lote. Corre lá, beleza? Tô dando bizu. Corre lá e faz a sua inscrição, beleza? Show de bola, mais de 120 inscritos. Estou muito feliz porque eu sei que vai ser um sucesso. Também antes aqui, né, de adentrar logo para jogar duro no 339, veja, notícia boa, né? Aí a autorização do concurso Mato Grosso do Sul, tá certo? O professor vai ter aula em Mato Grosso do Sul, possivelmente, né? Mas calma, isso a gente vai informar mais à frente. Pegou seu material de anotação? Eu posso começar a jogar duro? Você fala assim, professor, começa a jogar duro, deixa no esqueleto esse dispositivo, que eu gosto que você dá muita informação, meu Zuquederno ele fica bombado. Bacana? Legal então. Vamos lá? Te chamo no Perceba e digo, artigo 339 do Código Penal. Veja, o 339, ele tem a seguinte redação: dá causa à instauração de investigação policial. Se liga, perceba, né? Olha, dá causa à instauração de investigação policial. Veja que não está falando inquérito policial, não. Investigação policial. Olha o Alfa Zulu aí, já coloca o Alfa Zulu. Alô. Alô. E aqui tem detalhe. Fica ligado. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. Não é isso? Veja, e aí, muito importante quando ele trata aqui, ó, quando ele fala, né, de inquérito civil, instauração de investigação administrativa, ação de improbidade administrativa, tá certo? O dispositivo continua, né? Depois eu vou falar por que, qual seria o ponto interessante em relação a essas investigações, tá? Eu vou chamar aqui no PC e vou dizer. Vou continuar o dispositivo, ele menciona contra alguém, né, imputando-lhe o crime de que sabe inocente. Então, veja, o agente, ele imputa um fato, não é isso? Criminoso a alguém, e além de imputar esse fato, ele sabendo que a pessoa é inocente, ele leva esse fato, por exemplo, a uma delegacia de polícia. Veja que num primeiro momento, numa leitura rápida, se você não ficar atento, você vai entender que o crime de denunciação caluniosa, ele só ocorre se o agente imputar um crime a uma determinada pessoa e levar essa informação, por exemplo, a uma delegacia de polícia, né? Ensejando aí a instauração de um procedimento, de uma investigação policial. Eu chamo no Perceba e digo, vai lá no CAPT, circula onde está dizendo crime e fala o seguinte, olha, eu tenho que ficar ligado. Por quê? Porque não é somente crime. Muito embora o CAPT faz referência ao crime, você tem que circular e falar, olha, não é somente crime.
Contravenção também. Mas a contravenção, chama no perceba, joga uma seta e diz o seguinte, olha, a contravenção está prevista lá no parágrafo 2º do 339. Olha só a pegadinha, né? E na questão de prova, ele fala assim, ó, constitui delito de denunciação caluniosa, né? Veja, a imputação somente de uma ação criminosa. Não. Contravenção também entra. Vai lá no parágrafo 2º do 339. Ele fala, a pena diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção penal. Eu tenho o que eu vou chamar de denunciação caluniosa privilegiada. Lá no parágrafo 2º. Calma que eu estou aqui analisando as pegadinhas que podem aparecer na sua prova. Se ligou então? Coloca, ó, aqui tá falando crime, beleza, mas contravenção também. Porque olha a contravenção lá no parágrafo 2º trazendo um privilégio, né? Uma causa de diminuição de pena. Não é isso? Então eu tenho que estar ligado. Bacana, bacana, bacana. Bem, é importante quando eu falo da denunciação caluniosa que você tem que ter conhecimento da Lei 10.028. Lei 10.028 de 2000. Por quê? Porque o delito de denunciação caluniosa, o tipo apenas trazia a questão da investigação policial ou de processo judicial. A instauração de investigação administrativa, inquérito civil e ação de improbidade administrativa, veja, essa redação ela veio com a Lei 10.028 de 2000. A Lei 10.028 de 2000 incluiu a investigação administrativa, o inquérito civil e a ação de improbidade administrativa. Legal? Então, fica esperto, cuidado com a pegadinha de prova. Beleza? Então, há a inclusão agora da investigação administrativa, do inquérito civil e da ação de improbidade administrativa, mas sempre lembrando, veja, esse tipo de investigação, o inquérito civil, a investigação administrativa, até a própria ação de improbidade administrativa, foram incluídos com a Lei 10.028 de 2000. Bacana? Legal, legal, legal. Chama no perceba e me diz. Eu te chamo no perceba para dizer o seguinte. Veja que eu tenho, por exemplo, uma parte da doutrina entendendo que o crime de denunciação caluniosa é um crime complexo. É um crime complexo porque tem a calúnia, não é isso? Imputando, quando, por exemplo, a gente imputa um fato criminoso, né? Veja que quando ele imputa uma contravenção, não há que se falar na calúnia, não é isso? Bacana? Então, quando, por exemplo, ele imputa um fato criminoso, eu teria calúnia. Não é isso? A calúnia, e além da calúnia, ele leva essa informação a uma delegacia de polícia, dando ensejo à instauração de um procedimento. Né? Veja que uma parte da doutrina entende que seria um crime complexo. Eu teria calúnia e ainda teria mais um ato. Nesse sentido, por exemplo, o professor Kleber Masson. No outro giro, lá do outro, de outra banda, eu te chamo no percebe e digo, eu tenho uma parte da doutrina, né? Uma outra parte da doutrina, entendendo que não se trata de crime complexo, e sim um crime progressivo. Não é crime complexo por quê? Porque, perceba, no crime complexo, eu teria que ter a fusão de dois tipos penais. Não é isso? Então, veja, esse fato de ele atribuir uma conduta criminosa, né, e levar a uma delegacia, você teria um delito só. Né? Você não teria fusão de dois delitos. Não é isso? Quando, por exemplo, você trata do roubo, né, a grave ameaça, ali a ameaça, mais a subtração, ou aqueles que entendem o constrangimento, mais a subtração, né, teria o delito de constrangimento ilegal, mais o furto, né, seria um crime complexo. Então, essa parte da doutrina entende que a denunciação caluniosa não seria um crime complexo, e sim um crime progressivo. Crime progressivo por quê? Porque, perceba, para chegar ao crime mais grave, que é, né, levar ao conhecimento de uma ação criminosa que não ocorreu, né, que sabe, ou que a ação até ocorreu, mas sabe que aquele agente é inocente. Veja, te chamo no percebe e digo, ele passa pelo crime de calúnia, não é isso? E ainda para praticar o crime mais grave, qual? A denunciação caluniosa. Entenderam ou não? Então ele passa por um crime menos grave para praticar um crime mais grave. Então, entendendo que seria um crime progressivo, eu tenho, por exemplo, o professor Rogério Sanches nessa pegada. Beleza? Então, numa questão de prova, se vai se perguntar aí
ou a natureza jurídica, né, da denunciação caluniosa, você chama no perceba e coloca as duas correntes. Bacana? Tranquilidade. Bacana, bacana, bacana. É importante você saber que o delito de denunciação caluniosa, veja, é um crime contra a administração da justiça. O agente, ele tem ciência de que aquele fato não ocorreu, imputa esse fato a uma outra pessoa. Veja, dane seja a instauração do inquérito policial, dane seja a instauração do inquérito civil, dane seja a uma propositura de uma ação civil, por exemplo, quando você trata de processo, ou até mesmo, dane seja, há uma propositura de um processo penal, né? Veja, o processo penal, uma ação penal, ela pode ser proposta dependendo de inquérito policial. Mesmo que eu não tenha um inquérito instaurado, um MP tendo, né, a chamada justa causa, ainda que induzida a erro, ele vai propor uma ação penal. Não é isso? Então, te chamo no perceba e digo o seguinte, veja, esse delito da denunciação caluniosa, a doutrina aponta nesse sentido. A doutrina aponta nesse sentido. Então, você tem que ficar muito ligado para não escorregar aí na casca de banana. Beleza? Na casca de banana. Bacana, bacana, bacana. Importante, então, você ter ciência do que eu falei, porque isso pode aí cair na prova, tá certo? E você acabar escorregando na casca de banana. Bem, objeto jurídico tutelado, né? Então, o crime contra a administração da justiça, não é isso? Porque ele pode dar ensejo à instauração de um processo, né, baseado numa falsa noção da realidade, né, induzindo o Ministério Público a erro, por exemplo, induzindo o delegado de polícia a erro na instauração do inquérito policial. Bem, objeto jurídico tutelado. Qual é o objeto jurídico tutelado? Veja que, primeiramente, né, eu tenho a administração pública, não é isso? Eu tenho a administração pública, né? Aí, na órbita da justiça. E eu tenho também, de forma secundária, aquela pessoa em que ele imputa o fato criminoso. Por quê? Porque, querendo ou não, veja, essa pessoa ela tem a sua honra atingida. Inclusive, ela pode ter a sua liberdade ameaçada. Entenderam ou não? Então, veja, eu tenho a administração pública, não é isso? Veja, seria objeto jurídico tutelado de forma imediata, né? E de forma imediata eu teria aí aquela pessoa em que está sendo imputada essa ação criminosa, da qual ela não é autora, uma ação criminosa inclusive, que não pode ter ocorrido, não é isso? Bacana. E o objeto material? O objeto material, veja, é investigação. Investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. Bem, te chamo no perceba agora para te passar alguns detalhes e você tem que ficar ligado. Veja que a lei menciona dar causa à instauração de investigação policial. A pergunta que se faz é o seguinte, quando ele fala, né? Quando ele fala, olha lá, quando ele fala lá, instauração de investigação policial, está fazendo referência a inquérito policial? Será que o Tício, né, que vai a uma delegacia de polícia e diz que o Mévio praticou um delito de roubo, sabendo que o Mévio é inocente, né? Eu pergunto, ele realiza passa essa informação para a polícia, tá certo? E perceba, o inquérito ele ainda não foi instaurado. E há uma investigação preliminar em curso. Isso, a VPI. Será que eu já posso falar em denunciação caluniosa? Ou a denunciação caluniosa ela demanda a instauração de inquérito policial? Essa é a pegada. Eu tenho que dizer para você o seguinte, veja que a corrente majoritária entende que não há necessidade da instauração de inquérito policial. Se o Tício levou essa informação a um delegado de polícia, tá certo? O delegado de polícia ainda está ali realizando investigações preliminares, né? Veja, não chegou a instaurar um inquérito policial, né? E descobre, chega a descoberta de que aquela imputação, né, daquele fato criminoso, há uma imputação falsa, né? Ele, veja, o delito não ocorreu, o delito ocorreu e ele não é o autor, tá certo? Te chamo, perceba, e digo o seguinte, veja, não há necessidade da instauração de inquérito policial. Então,
a denunciação caluniosa estará o quê? Configurada. Estará configurada. A gente vai tratar do dolo, vai tratar de tudo. Fica tranquilo, tá? Bem, é importante ressaltar que eu tenho uma parte da doutrina capitaneada aí pelo professor Guilherme Nucci, né? Guilherme Nucci nessa pegada, no sentido de que, perceba bem, para ele só há a denunciação caluniosa consumada com a instauração de inquérito policial e posterior indiciamento. Entendeu? Não? Então, veja, o professor Nucci, ele entende que você tem que ter o inquérito policial instaurado e o posterior indiciamento. Para o professor Nucci, se há uma informação, atribuição de um fato falso, né, um fato delituoso falso, veja, atribuído a uma determinada pessoa, essa informação chegou na delegacia, se ainda não foi instaurado o inquérito policial, não há que se falar, né, não há que se falar na configuração do delito de denunciação caluniosa. Bem, agora, quando você raciocina, né, com a instauração de inquérito policial e o indiciamento, você teria denunciação caluniosa materializada. E ele diz o seguinte, chama no percebe e diga, e diz o seguinte, olha, e aí? Veja, se o delegado de polícia instaurou um inquérito policial e ainda não ocorreu o indiciamento, eu teria denunciação caluniosa na forma tentada. Deu para entender isso, o professor Guilherme Nucci nessa pegada, entendendo que você tem que ter instauração de inquérito policial, né, com indiciamento. Deu para entender que se você tem uma instauração de inquérito policial sem o indiciamento, você estaria na esfera da tentativa. Deu para entender isso, Guilherme Nucci? Professor, e aí, eu devo seguir o Guilherme Nucci? Não. Por quê? Porque esse pensamento é minoritário. O pensamento majoritário não há necessidade de instauração de inquérito policial. Não há necessidade, inclusive, de indiciamento. Inclusive, eu tenho agora, né, depois eu vou passar para vocês, uma decisão do STF, e eu estou passando aqui, né, se eu estou falando que a corrente majoritária é no sentido que não há necessidade de inquérito policial, tá certo? O aluno não pode me perguntar qual que prevalece. Não é isso? Se eu estou falando que a majoritária é no sentido de que não há necessidade de instauração de inquérito policial, né? Veja, por exemplo, se o Tício, ele fala o seguinte, vai até uma delegacia e fala, ô delegado, fala aí, Tício, rapaz, o MEV está recebendo droga agora lá, recebendo droga lá na casa dele. É mesmo? Vou preparar uma operação, vou lá agora. O delegado foi no local. Chegou lá, rapaz, nada, o MEV não estava recebendo droga nenhuma, tá certo? Ele inventou um fato criminoso atribuindo o MEV, né, um tráfico de drogas. Inclusive, ele falou que o MEV ia receber essa droga para vender. Será que há denunciação caluniosa? Há. Por quê? Porque, veja, esse planejamento que o delegado fez, esse deslocamento até o local, eu considero investigação. Entendeu? Veja, eu não tenho inquérito instaurado, mas eu tenho denunciação caluniosa, corrente majoritária nessa pegada. Tá dando para entender? Corrente minoritária, há necessidade de instauração do inquérito policial, inclusive com indiciamento. Se não há indiciamento, eu teria tentativa. Tá dando para pegar a pegada? Beleza? Tranquilo? Bacana, né? Legal. Bom saber que vocês estão na pegada. Bacana. Veja, faz a anotação aí, depois eu vou passar o julgado, né? A pegada é firme. Aqui, né, o jogo vai ser muito duro, são 2 aulas. Eu vou deixar esse artigo no esqueleto. Bacana, no esqueleto. Faz a anotação aí, tá? Depois eu vou passar para vocês o julgado recente agora do STF, entendendo que para a configuração do delito de denunciação caluniosa consumado, não há necessidade do indiciamento. Coloca o Alfa Zulu, decisão fresquinha, né? Essa decisão do STF, ela anda de mãos dadas com quem? Com posicionamento doutrinário majoritário. Entendeu? Para o STF, perceba bem, né? Veja, se você tem um inquérito policial instaurado, esse inquérito ele é oriundo de uma informação, de uma atribuição de um fato delituoso, veja, em que o agente, né, levou o delegado a ter uma falsa noção da realidade, é isso? Ele atribui um fato delituoso a uma pessoa que ele sabe inocente.
Chamo no PCB e digo, instaurou-se inquérito policial. Você tem um inquérito policial instaurado. Não ocorreu um indiciamento dessa pessoa que ele está acusando. Sim, mas o inquérito foi instaurado? Foi. Denunciação caluniosa consumada. Não há necessidade do indiciamento. STF nessa pegada andando junto com a corrente majoritária. Agora você vai fazer uma prova para a magistratura, que aqui a pegada é firme, ou numa prova de delegado de polícia, né, segunda fase, ou numa prova oral, você vai chamar o examinador no PCB e vai dizer o seguinte, ó, lá do outro, professor Guilherme Nutti, na pegada de que há necessidade de instauração do inquérito policial, não é isso? Veja, e além disso, há o indiciamento, para que eu tenha a forma consumada. E se apenas há a instauração do inquérito policial e não há indiciamento, eu teria a forma tentada. Deu para você ganhar do seu concorrente agora, dando 2 posicionamentos. Você está crescendo? Você está aí ou não? Está aí ou você tá aí na área? Posso continuar? Acho que eu estou correndo muito. Posso continuar? Isso. Você está anotando muito? Sua mão está cansada? Isso, vem aqui para mim. Não corre não. Não corre não. Fica aí. Bem, a gente tratou. Isso, não corre. Não corre. Fica aí. A gente tratou da investigação policial e você... colocou todas essas observações aí. Aí a lei continua. Processo judicial. Eu vou te chamar no PCB para dizer o seguinte. Sempre que o agente... Vamos supor que o agente tenha atribuído uma falsa comunicação de uma conduta delituosa ligada a um crime contra o meio ambiente. Essa informação ele ainda não levou a uma delegacia de polícia, nem chegou na delegacia de polícia, mas ele levou direto ao Ministério Público. E o Ministério Público, recebendo aquela informação, entendeu o seguinte, olha, já vou instaurar um inquérito civil ou vou propor uma ação civil pública para diminuir, né, veja, a ocorrência daquele dano. Não é isso? Eu não tenho inquérito policial instaurado. Mas eu já tenho o quê? Uma ação civil pública proposta. Uma ação civil pública, né? Ela ainda enseja um processo penal ou dá enseja um processo civil? Joga aí. Joga aí. Uma ação civil pública. Ela dá enseja um processo penal ou dá enseja um processo civil? Processo civil. Então, quando a lei fala processo judicial, joga uma seta, filho. Joga uma seta, joga uma seta. Joga uma seta e fala tanto processo penal como processo civil. Joga lá isso. Aí a questão vai falar que não foi instaurado em processo penal, nem inquérito policial. Apenas foi proposta uma ação, né? Uma ação, né? Veja, que seja um processo civil. E ele foi acusado de um delito, mas ainda não foi instaurado o inquérito policial. Não foi nem proposta. Não foi proposta uma ação penal. Tá certo? Será que há que se falar numa denunciação caluniosa? Sim. Por quê? Porque ensejou, né? Veja, a propositura de uma ação civil, por exemplo. Né? Então, importante, né? Então, coloca lá. Isso, coloca lá. Processo judicial, coloca uma seta. Tanto um processo penal como um processo civil. Beleza? Isso. Joga duro com você. Não corre, não corre. Aí a lei continua dizendo o seguinte. Aí ela continua, né? Instauração de investigação administrativa. Instauração de investigação administrativa. Veja, eu tenho que te chamar no PCB para dizer o seguinte. Presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção no que eu vou falar. Tanto a instauração de investigação policial, tanto a instauração de processo judicial, como a instauração, por exemplo, de uma investigação administrativa, ela tem que decorrer da atribuição do agente de uma conduta delituosa a uma pessoa que ele sabe inocente, ou de uma conduta contravencional. Deu para entender isso? Eu estou chamando, não perceba, para dizer o seguinte. O Tício chegou numa corregedoria e falou o seguinte, olha, o Mévio trabalha muito mal. Mentira dele, ele inventou esse fato. Ele disse que o Mévio trabalha muito mal. A corregedoria instaurou um processo administrativo para apurar uma falta disciplinar. É isso? Será que eu posso falar em denunciação caluniosa? Sim ou não? Sim ou não?
Instaurou um processo administrativo para apurar aquela falta disciplinar. Sim ou não? Não. Chama e não perceba agora. Coloca um alfazulu. Coloca um alfazulu. Coloca um alfazulu. Tu vai colocar um alfazulu porque esse processo administrativo ele foi instaurado com base num fato que não é verdadeiro. Mas esse fato é um fato atípico, filho. Eu só tenho denunciação caluniosa quando eu tenho essa investigação administrativa, né? Instaurado em fato de fazendo alusão a um fato que constitui crime ou contravenção. Deu para entender? Se eu levo um fato a uma corregedoria e há a instauração de um processo administrativo e eu inventei, não há que se falar, e esse fato é um fato atípico, atípico que eu digo, não há uma previsão como um crime ou contravenção, chamo no percebo e digo, eu não posso falar em denunciação caluniosa, entendeu? Olha a casca de banana. Então, muito embora a lei venha mencionar inquérito civil, ação de improbidade, investigação administrativa, investigação policial, processo judicial, chamo no percebo e digo, tem que decorrer de um fato falso, que tem uma roupagem, não é isso? Típica. Deu para entender isso? Deu para entender? E deu para entender isso? Deu para entender? Bem, então, mas é o que eu estou falando. Ah, professor, mas olha, pode dar ensejo a um processo civil. Sim, mas o fato que ele atribui é um fato, é um crime? É uma contravenção? Não, então não posso falar em denunciação caluniosa. Olha o que o tipo menciona. Olha, ele fala da causa, instauração de investigação policial, de processo judicial, não é isso? Ele fala, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime de que sabe inocente. Aí no parágrafo 2º ele faz referência à contravenção. Então, na verdade, é crime ou contravenção. Deu para entender isso? Deu para entender? Tá travando aí? Como é que vocês estão na área, sim ou não? Joga aí. Tá na área, sim ou não? Tá na área? Beleza, beleza. Pode seguir? Pode seguir. Bem, vou te chamar no perceba agora. Olha só como eu vou te chamar no perceba. Eu vou te chamar no perceba porque eu agora estou analisando a investigação administrativa. O Tício falou que o Mévio furtou, Mévio funcionário público, por exemplo, né? Vamos lá. Falou que o Mévio furtou um objeto que estava na custódia da administração. E ele sabe que esse fato, ele sabe que o Mévio é inocente. Quando ele disse que o Tício disse que o Mévio furtou um objeto que estava, veja, na custódia da administração pública, por exemplo, um carro apreendido, não é isso? E disse que ele foi lá e furtou aquele veículo apreendido. Veja, eu tenho que tipo de crime aí? Ele se aproveitou das funções, né, para subtrair aquele veículo. Eu tenho que tipo de crime aí? Sim, peculato, o quê? Peculato, furto. Não é isso? Ele furtou, se aproveitou e furtou. Bacana? Isso, peculato, furto. Bem, né? Isso. Foi instaurado esse fato, ainda nem chegou na delegacia. Ele não chegou na delegacia, não. Eu nem tenho inquérito policial ainda instaurado. Foi instaurada uma sindicância. E durante a sindicância, né? Ali na sindicância não tinha inquérito policial instaurado ainda. Descobriu-se que aquela imputação era falsa. Eu tenho denunciação caluniosa consumada? Sim ou não? Eu tenho denunciação caluniosa consumada, sim ou não? Posso falar na materialização do delito de denunciação caluniosa? Sim ou não? E aí? Tem ou não? Joga duro, né?
coloca aí um Alfa Zulu. Respira, respira. Coloca um Alfa Zulu. Se você pega a doutrina do professor Rogério Sanches, você vai entender que há o delito de denunciação caluniosa consumada com a instauração de uma sindicância decorrente de um fato criminoso. Entenderam ou não? Se há uma instauração de uma sindicância, veja, se você pega a doutrina do professor Rogério Sanches, você vai entender que há a denunciação caluniosa consumada. Mas eu te chamo no percebo e digo, não vai por aí não, filho. Não vai não. Não vai não, por quê? Porque esse não é o pensamento do STJ, esse não é o pensamento do professor Kleber Masson, esse não é o pensamento de outros doutrinadores. Professor, não entendi. Vem cá que eu vou te falar baixinho. Coloca um Alfa Zulu aí. Quando a lei fala investigação administrativa, ela está falando de processo administrativo, filho. Processo administrativo e não sindicância. Se há instauração de uma sindicância decorrente de um fato, né? Um fato criminoso e que o agente acaba atribuindo a uma pessoa que ele sabe inocente, e aí ensejou uma instauração de uma sindicância. Veja, eu não tenho inquérito policial ainda instaurado, porque se tivesse eu já teria denunciação caluniosa materializada. Eu só tenho a instauração de uma sindicância. Eu não tenho denunciação caluniosa materializada. STJ nessa pegada aí. STJ entende que eu só posso ter denunciação caluniosa materializada quando eu tenho um processo administrativo instaurado e não sindicância. Colocou um Alfa Zulu aí, colocou. Se você pegar o livro do professor Rogério Sanches, você vai entender que sindicância, denunciação caluniosa, você vai dançar. Esse não é o pensamento do STJ. Mas, professor, sindicância não seria uma investigação administrativa? Até concordo, mas não é o pensamento do STJ, tá? Do STJ. Bacana? Então, fica ligado, né? Sindicância não poderia entrar, não poderia, por exemplo, configurar denunciação caluniosa. Se há uma instauração de uma sindicância contra um agente público, não configura denunciação caluniosa. Calma agora. Agora, se daquela sindicância há uma instauração de um processo administrativo, aí sim. Processo administrativo é o que a lei, quando ela fala em investigação administrativa, ela fala de processo administrativo. Seria o processo administrativo. Bacana, né? Nessa pegada, né? Quem já tem um estudo mais já deve ter observado, né, esse detalhe. Então fica ligado, né? A doutrina do professor Rogério Sanches fala lá que seria, ele dá um exemplo. Ele fala, ó, eu tenho aqui, eu falo, ó. Ele fala, ó, logo, se Beltrano, funcionário público, acusar falsamente fulano, seu colega, de ter ameaçado cicrano, ou seja, um crime, não é isso? Fulano, vítima de denunciação caluniosa, poderá sofrer, por exemplo, uma sindicância administrativa. Aí ele fala que não depende da vontade de cicrano e configurado estará o delito do 339. Bem, ele, nesse pensamento dele, data máxima velha, né? Aqui eu sou professor, eu tenho que dar as correntes doutrinárias e posicionamento dos tribunais. A STJ não pensa assim. Bacana? Tranquilo? Legal, né? Então, se liga, se cair a sindicância, não há que se falar em configuração de denunciação caluniosa. Beleza? E no julgado do STJ, eu não sei se eu marquei, se eu anotei aqui o julgado, mas veja, era um caso em que um promotor de justiça teria sido acusado de um fato, que esse fato constitui um crime, você ainda não tinha uma investigação em curso, veja, eu digo, não tinha ainda um processo administrativo, né, em curso, eu só tinha uma sindicância em andamento. E aí perguntou, será que já tem a configuração do delito de denunciação caluniosa? O STJ entendeu que não. Bacana? Tranquilo? Então vamos ficar esperto na questão aí da sindicância. Bacana. Legal, legal, legal. Bem, veja que a lei ela faz referência também ao inquérito civil. Por que serve o inquérito civil? O inquérito civil é destinado ao quê? A obter informações para subsidiar a ação, por exemplo, uma ação civil pública. Não é isso? Por exemplo, aí você tem um inquérito civil que ele vai reunir elementos, né, para dar justa causa a uma ação civil pública. Então, se o agente ele imputa um fato
criminoso a uma pessoa que ele sabe inocente, e esse fato dá ensejo a uma ação civil pública, tá certo? Muito embora eu não tenha inquérito policial instaurado, eu tenho denunciação caluniosa materializada. Professor, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que um agente ele atribui a prática de delitos lá na órbita das relações de consumo. E o Ministério Público, tomando conhecimento daquele fato, já instaura um inquérito civil, não é isso? Para propor na defesa de direitos meta-individuais, né? Para propor uma ação civil pública, né? Lá na órbita de relações de consumo. Veja, eu vou ter uma denunciação caluniosa materializada. Diferente se, por exemplo, o agente diz o seguinte: olha, o Tício está ofendendo direitos do consumidor. E a ofensa a esses direitos não configura crimes contra a relação de consumo. E aí eu tenho uma instauração de um inquérito civil. Será que há denunciação caluniosa configurada? Não. Por quê? Porque o fato é atípico. Deu para entender isso? O fato não constitui contravenção penal ou crime nas relações de consumo. O fato tem que constituir crimes na relação de consumo ou uma contravenção penal. Bacana? Tranquilo? Deu para entender isso? Bacana. Vamos lá, então. Eu tenho também a denunciação caluniosa materializada quando há atribuição, né, de um fato delituoso a uma pessoa que eu sei que essa pessoa é inocente, não, a gente sabe que aquela pessoa é inocente, e dá ensejo a uma ação de improbidade administrativa. Então, veja, muito embora eu não tenha ainda um inquérito policial instaurado, eu posso ter uma ação de improbidade administrativa desencadeada. A ação de improbidade administrativa ela não depende de um inquérito policial instaurado. Não é isso? Por exemplo, você tem atos de improbidade que configuram improbidade administrativa, como você tem prejuízo ao erário, lá no artigo 10, enriquecimento ilícito, lá no 9, não é isso? Veja, é quando há uma ofensa aos princípios da administração pública e você tem uma ação de improbidade administrativa. Agora eu vou te chamar no PCB e tenho que dizer o seguinte: possa ser que eu tenha uma ação de improbidade administrativa decorrente de uma acusação falsa e eu não venha a ter, né, a denunciação caluniosa configurada. Quando, por exemplo, eu chego e digo o seguinte: olha, aquele prefeito lá, veja, ele está usando da publicidade para se autopromover. Mentira isso, eu estou atribuindo um fato, veja, que não é verdadeiro. E aí é proposta uma ação de improbidade administrativa. Por quê? Atenta contra os princípios da administração pública. Concorda ou não? O princípio da impessoalidade. Será que eu tenho a configuração da denunciação caluniosa? Não. Por quê? Porque esse fato que eu estou atribuindo ao prefeito é um fato atípico, muito embora seja uma ação de improbidade administrativa. Deu para entender onde vai ser a pegadinha que ele vai fazer com você? Ele vai jogar um fato, ele vai falar que esse fato ensejou, por exemplo, um inquérito civil, ele vai falar que esse fato ensejou uma ação de improbidade administrativa, ele vai falar que esse fato ensejou uma investigação administrativa, mas ele não vai falar para você que esse fato é atípico. Então, é aí que entra a pegadinha. Ele joga um fato atípico, aí esse fato atípico ele enseja uma investigação administrativa, ele enseja um ato de uma ação de improbidade administrativa, ele enseja a instauração de um inquérito civil, mas esse fato é atípico. Se esse fato é atípico, eu não tenho denunciação caluniosa configurada. Entenderam ou não? Então fica ligado. Essa é a pegadinha que ele vai trabalhar com você e você tem que estar esperto. Beleza? Tranquilo? Legal, legal, legal. Bem, vai lá na lei 8429/92. Pega aí a lei 8429/92. Chama, não perceba. Não corre, tá pesado. Eu sei que tá pesado. Professor, eu cansado aqui de escrever. Eram diversos detalhes. Eu pensei que, cara, você tá jogando duro demais. Não corre. Pega a lei 8429/92. 8429/92. Agora, vai lá no artigo 11 da lei, inciso 1. Veja que ele fala, né, que constitui, não é isso? Ele não menciona lá no artigo 19 da lei, né? Artigo 19? Sim, artigo 19.
19, tá? Vendo no 19. Ele menciona lá, né? Atribuir fato. Você tá com a lei aí? Não tô com a lei aqui, mas você tá com a lei aí. Não é isso? Ó, ele menciona lá aquela questão de acusação falsa, de ato de improbidade administrativa. Isso. Vem cá, vem cá, vem cá. Quando esse fato for um fato típico, você joga no 339. Isso. Quando esse fato for um fato típico, você joga no 339, porque vai ser denunciação caluniosa. Se esse fato constitui contravenção penal, se esse fato constitui crime, você vai jogar no 339. Agora, se esse fato constitui um fato atípico, cai aonde, filho? 19. Entenderam ou não? Se ligou? Se como eu joguei duro? 19, bola aí. 19 versus 339. Se constitui um fato típico, 339. Se constitui um fato atípico, 19. Né? Você vai jogar aqui no 19. Deu para pegar? Deu para pegar aí? Deu para pegar, né? Bacana. Você tá correndo? Tá correndo? São 2 lives. Hoje é a primeira. 339. Artigo pequeno, né? Aqui, filho, você vai jogar muito duro comigo. Você tá tentando correr. Você não vai correr, não. Você vai ficar comigo aqui até o final. Professor, muita informação. Tô ficando tonto. Calma. Mas eu tô conseguindo pegar diversos detalhes. É isso aí. Bacana? Tranquilo? Legal. Legal. Deu para entender isso? Por exemplo, o agente ele é acusado de ter praticado um delito previsto lá no artigo 90 da Lei 8666/90, da Lei de Licitações. E aí, antes mesmo da instauração de um inquérito policial, eu tenho aí um procedimento, proposta uma ação de improbidade administrativa. Aí veja, né, e chegou-se à conclusão de que aquele fato é falso. Ele vai responder no 339. Por quê? Porque ele atribui um fato que é típico. Aí cai aqui na denunciação caluniosa. Fora isso, cai no 19. Entenderam ou não? Deu para pegar essa? Coloca aí, entendi. Coloca aí que agora eu sei onde cai no 19 e onde vai cair no 339. Bacana? Tranquilo. Veja, eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte. Veja que o crime de denunciação caluniosa, ele é um crime de forma livre. Ele é um crime de forma livre. Por exemplo, o agente ele pode chegar e mandar uma carta lá para a delegacia. Foi o Tício, matou ciclano. Né? Nem foi o Tício. Está atribuindo um fato ao Tício que ele sabe inocente. Pode mandar um e-mail. Ele pode ligar para a delegacia. Tá certo? E, por exemplo, o professor Flávio Queiroz de Moraes, ele aponta uma situação em que do ato omissivo configurar configurar, né, o delito de denunciação caluniosa. Como assim? O Tício e o Mévio foram a uma delegacia de polícia. Chegou lá, o Tício e o Mévio, né, foram comunicar o fato ao delegado. O Mévio ficou na dele. E o Tício chegou e falou: ô delegado, olha, o Paulo cometeu um crime de homicídio. Ele é o autor de um homicídio. Não é isso? E ele sabe que esse fato é falso. E ele chega, inclusive o Tício testemunhou. E o Tício fica quieto. No momento em que ele ficou quieto, né? Veja, se ele fala que ele testemunhou e ele fica na dele, é porque ele está ratificando a informação daquela outra pessoa que com ele foi à delegacia de polícia. Então eu teria um delito, a configuração do delito de denunciação caluniosa decorrente do silêncio. Então cuidado, né? Pode cair uma questão dessa na sua prova, tá? Então veja, aquele agente, né, que figurando como testemunha de um fato falso, veja, ele cai aqui na denunciação
caluniosa, né? Veja que o silêncio importa como se ele estivesse ratificando aquela informação. Exemplo muito bacana do professor Flávio Queiroz de Moraes. Então, bacana esse exemplo, pode cair na sua prova. Outro ponto importante é que essa falsa imputação, ela deve ser relacionada a um crime determinado. Foi um homicídio, foi um roubo. Legal? Tanto o crime como a contravenção penal. Tá? Tem que ser de um fato determinado e também a imputação a uma pessoa determinada. O tício, ou aquela pessoa, aí você consegue dar as características de que ela pode ser identificada. É isso? Aqui é aquela pessoa, negra, essas características físicas que dá para identificar a pessoa. Entenderam ou não? Agora, se você imputa um fato, a pessoa indeterminada não configura. Bacana? Vem cá agora. No corre. Eu tenho um mévio que presenciou o Tício subtraindo a bolsa da Mévia. E veja, o Tício, para a subtração da bolsa da Mévia, ele empurrou a Mévia e deu um soco na Mévia e levou a bolsa. E o Tício vai à delegacia, olha, o Tício subtraiu a bolsa da Mévia, falando para o delegado de polícia. Ô Tício, como foi? Delegado, deu um soco na Mévia e outra coisa, pegou uma arma de fogo e apontou. Apontou a arma de fogo lá, sabe? A Mévia estava no chão, fiquei até com medo dele querer atirar na Mévia. Ele imputa o roubo e, além disso, ele imputa uma causa de aumento, que é o emprego de arma. Será que há que se falar em denunciação caluniosa em relação à causa de aumento? Porque ele sabe que ele não utilizou a arma para a prática do delito. Vocês estão aí ou não? Quando eu faço referência a uma causa de aumento, a uma agravante que não existiu, será que há denunciação caluniosa em relação a essa agravante, a essa causa de aumento? E aí, tá pesada, né, filho? E aí? Te chama no Perceba e digo o seguinte, a denunciação caluniosa, ela não é configurada quando a gente faz referência a uma qualificadora, a uma agravante. Não há que se falar em denunciação caluniosa. Porque, vem cá comigo. Vem cá comigo, o caput te fala o seguinte, atribuindo-lhe crime, e não causa de aumento, e não agravante. Então, quando eu estou atribuindo uma causa de aumento que não existiu, não há que se falar em denunciação caluniosa, porque o tipo 339 fala crime. Fato típico antijurídico, culpável no conceito tripartido. Fato típico antijurídico no conceito bipartido. Ele fala crime. Deu para entender, então? Bacana essa, né? Cai na prova, né? Fala lá que o Tício, o Mévio falou que o Tício praticou o roubo, e o roubo foi simples, ele falou que praticou um roubo majorado, com emprego de arma de fogo. Eu tenho denunciação caluniosa, você chama o examinador e fala, examinador, vem cá, no Perceba. Chama no Perceba, vem cá, com toda a minha humildade, que eu sou lá do interior e eu tenho um telefonezinho, sabe? Eu cheguei aqui na oral, que Deus me proporcionou. Tem um maluco aí que ele dá umas aulas de penal aí, eu tô crescendo na aula dele, que ele faz um esforço para tentar explicar, né? Ele faz um esforço, sabe? Ele é um cara que, ele me ajuda, ele faz um esforço lá para eu, aprender e tal. Eu só tenho um telefonezinho. Mas vem cá, deixa eu chamar no Perceba e dizer o seguinte, o examinador tem que dizer para Vossa Excelência que não há que se falar em denunciação caluniosa, eu digo por quê. Examinador, tem que dizer que o 339, ele faz referência ao crime. Crime, fato típico antijurídico, culpável, num conceito tripartido, examinador, porque eu também sei o conceito analítico, dentro do finalismo, tripartido, bipartido, não é isso? Eu falei agora o tripartido, ou raciocinando no conceito bipartido, é fato típico antijurídico, num conceito bipartido. Então, a imputação de uma causa de aumento de uma agravante não enseja denunciação caluniosa. Agora, veja, ele praticou realmente o roubo. Tá dando para pegar isso, filho? Tá dando para pegar. Ele realmente praticou o roubo. Só não empregou, eu só coloquei uma arma, porque eu tô querendo que ele responda lá num roubo majorado. Aí eu meti uma arma para ver se chamo não perceba.
Entendeu não? Então não há que se falar em configuração, denunciação caluniosa. Você tá pegando, você que mora no interior, você tá pegando aí? Você que, né? Essa aula aqui é pra você, filho. Bacana? É isso aí. Estourar essa porra desse telefone aqui, meu irmão. Aqui não tem básico não, mano. Isso é pra você. Eu faço estudo aqui pesado pra você mesmo. Você vai chegar nessa parada aí. Entendeu não? Vem comigo aqui, não corre. Agora você não pode correr. Você tem que ficar aí. Tá vendo o esforço que eu tô fazendo aqui? Pra tentar te explicar? A pesquisa que eu faço, doutrinária. Tô tentando te ajudar, irmão. Fica aí. Vem cá. Vamos lá. Deu pra entender isso? Deu pra entender? Deu pra entender, né? Bacana. Então cuidado. Cuidado. Tá? Vai jogar uma majorante. O cara vai dizer, olha, foi um roubo, mas com emprego de arma de fogo, você não vai meter denunciação caluniosa não. E você sabe o porquê. Numa prova discursiva você vai fundamentar. Agora é diferente. Vem cá. Diferente. Vem cá. Se, por exemplo, ele praticou um furto e você vai lá e fala que ele praticou um roubo, aí é outra coisa. Coloca uma Fazulu. E praticou um furto, chegou lá, você falou que ele é autor de roubo. Aí é outra coisa. Aí você está imputando-lhe crime. Um outro modo operandi que tem um adequamento, uma adequação, que tem uma adequação típica. Olha o Alfa Zulu aí agora. Ele praticou furto e você mandando roubo. Aí é outra coisa. É um outro tipo. Não estou falando de causa de aumento nem agravante. Entendeu ou não? Deu para entender isso? Deu para entender isso? Deu para entender? Isso. Não corre não. São 2 aulas. Não corre não. Não acabei nem a primeira. Eu estou na metade do dispositivo. Eu falei que eu ia deixar esse dispositivo no esqueleto. Agora é que começa a ficar boa a aula, né? Essa parte aqui, né? Aquela aula. A parte que você pensava que era uma coisa é outra. Não é isso? Bacana. Legal. O que seria essa falsa imputação? Falsidade da imputação. Tício imputa ao Mévio a prática de um delito. Fala, o Mévio praticou um homicídio. Veja, só que ele sabe que esse homicídio nem ocorreu. Ele está falando que o Mévio matou, o Tício está falando que o Mévio matou o Paulo. Rapaz, sabe por que ele está falando isso? O Paulo sumiu, o Paulo está viajando, ele sabe que o Paulo está viajando. Aí ele aproveitou esse sumiço do Paulo e falou, olha, o delegado, o Mévio matou o Paulo. A gente escondeu o corpo aí em tal lugar. Esse é um tipo de falsidade. Ele atribui um fato que não ocorreu. Mas eu também posso ter uma falsidade de um fato. O fato ocorreu. O Tício fala que é um Mévio, mas na verdade quem é autor é o Paulo. Entendeu ou não? Fato ocorreu. O Tício fala que é um Mévio, mas na verdade quem é autor é o Paulo. Mas o fato ocorreu. Também é uma falsidade da imputação. Falsidade, né? Quando eu raciocino com a falsidade da imputação. Deu para entender esses 2 exemplos? Deu para entender esses 2 exemplos? Eu posso ter um fato que não ocorreu e aí atribuir uma pessoa inocente, ou eu posso ter um fato que ocorreu, veja, mas a pessoa é inocente. Deu para entender isso? Vocês estão conseguindo a pegada aí? Vocês estão conseguindo? Você está aí ou não? Né? Isso. Bacana, né? Bacana. Ou eu também posso ter uma outra falsidade que eu acabei de falar. Qual? Ocorreu, o Tício é autor de um furto. Ele praticou um furto. Chega lá, eu falo, ó, delegado, o quê? Não. Veja, o Tício, ele pegou e bateu na vítima para subtrair a coisa. Quando ele sabe que o Tício, mediante destreza, subtraiu aquela carteira. Ele fala, não, o Tício bateu na vítima. Veja que agora não há que se falar em causa de aumento. Eu estou mudando o modus operandi. Eu estou jogando nele um roubo, quando na verdade ele praticou um furto. Falsidade da imputação também. Deu para entender isso?
Coloca aí se você entendeu. Bacana? Tranquilo? Você tá aí? Ou você não? Ou você pediu arrego? Você tá aí ou você pediu arrego? Você tá aí, né? Vem cá, essa é a sua primeira parte. Amanhã a gente vai passar para a segunda parte. Não corre não. Vem cá. Isso. Coloca uma fazulu aí. Deixa eu dar um descanso. Professor, entrei agora. Tá ganhando na cabeça. Agora não dá. Coloca uma fazulu. Isso. Dá uma respirada. Professor, muita informação. Tô aqui igual um doido. Isso. Respirou? Até eu vou respirar. Vamos lá. Vem cá agora. Vem cá, vem cá. Eu falei pra você. Isso. Tá vendo que eu voltei pesado, né? Eu falei pra você, sabe? O pessoal fala, professor, não tem nem que ficar de conversinha, né? Não. Eu vou conversar depois com vocês ali, depois no Instagram. Mas aqui no Periscope não dá. É muita informação que eu tenho que passar. Vem cá. Eu falei pra você que o delito de denunciação caluniosa, lá do artigo 339, né? Vamos ler de novo. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de probidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente, e também entra a contravenção, porque o parágrafo 2º assim prevê. E lá eu tenho o que eu vou chamar de denunciação caluniosa privilegiada. Vem cá agora, vem cá. Eu falei, vem cá. Eu falei que a imputação de crime. E aí o Tício vai na delegacia e fala: ô delegado, o quê? Praticou um homicídio. Mas veja, ele estava numa legítima defesa. Vou falar que o Neves praticou um homicídio. Vou até quebrar o galho dele. Vou falar que ele estava numa legítima defesa. Mas vou falar que ele praticou. Só para instaurar um inquérito policial aí. Vem cá. Fica ligado. Imputar crime. Se ele atribui uma conduta a uma pessoa e adiciona essa conduta a uma excludente, não há que se falar em denunciação caluniosa. Por quê? Porque num conceito bipartido, conceito bipartido, crime é fato típico antijurídico. Se eu estou atribuindo uma conduta a uma determinada pessoa, essa conduta é criminosa, mas eu adiciono uma excludente, eu não tenho denunciação caluniosa. Por quê? Porque ficou capenga a estrutura do crime. Eu estou apenas atribuindo um fato típico. Exatamente. Então, denunciação caluniosa, né, versus excludente de ilicitude. Se eu adiciono uma excludente, não há que se falar em denunciação caluniosa. Entenderam ou não? E aí você não deixa o examinador correr não. Vem cá, examinador. Isso num conceito bipartido, examinador. Isso num conceito bipartido. Porque, examinador, se eu raciocinar com o conceito tripartido, quando o Tício fala que o Mévio praticou um crime, ele sabe que o Mévio é inocente, e ele sabe que o Mévio é louco, e ele fala que ele praticou um crime lá na delegacia, e o Mévio é louco. Examinador, num conceito bipartido, e há uma instauração de inquérito policial, quanto a esse louco, eu teria denunciação caluniosa materializada num conceito bipartido. Mas, examinador, quando eu raciocino num conceito tripartido, eu não teria configuração de denunciação caluniosa materializada. Por quê? Porque no conceito tripartido, crime é fato típico, antijurídico, culpável. Se ele é louco, eu não tenho culpabilidade. Olha que lindo. A imputação de um fato criminoso, que o agente sabe que esse fato é falso, não é isso? Ou melhor dizendo, a imputação de um fato criminoso a uma pessoa louca, em que o agente sabe que aquele louco é inocente, e aí eu tenho a instauração de um inquérito policial, porque o delegado, né? Veja, a instauração de um inquérito policial. Delegado tem questão da incidente, sanidade e tal. Será que eu tenho a configuração da denunciação caluniosa materializada? Chama o examinador no percebe e fala: depende do conceito de crime adotado. Aí você chama, né? Examinador, né? Na órbita do finalismo,
Raciocinando com o conceito bipartido de crime, eu teria. Por quê? Porque crime é fato típico, antijurídico. A questão de ser louco é elemento, é imputabilidade. Imputabilidade é elemento da culpabilidade. Então eu teria atribuição de um crime se ocorreu investigação policial, se ocorreu instauração de um inquérito policial, por exemplo. Agora, examinador, quando eu raciocino com o conceito tripartido, eu não teria. Não teria por quê? Porque crime é fato típico, antijurídico, culpável. Se ele está atribuindo esse fato a um louco, o louco, fato típico, sim. Ele está amparado com a exclusão de ilicitude? Ele falou que estava? Não. Mas ele não tem culpabilidade. Então ele não está atribuindo um crime, porque o louco não pode praticar crime. Vem comigo aqui. Falta um elemento do crime. Qual a culpabilidade? Por que a culpabilidade? Porque vai faltar um elemento da culpabilidade. Qual a imputabilidade? Deu para pegar isso? Uma questão discursiva, uma prova oral. Atribuição a um louco de um fato criminoso em que sabe-se que ele é inocente, configura denunciação caluniosa, chama! Não perceba, porra! Chama, não perceba! Chama, os dois conceitos analíticos de crime crescem em cima do examinador. Ele te deu mole, filho. Ele pensa que você não sabe. Aí você vai falar, depende, examinador, do conceito analítico adotado na órbita do finalismo. Entendeu, não? Corre dele, não. Né? Tô rindo aqui de uma parada aqui. Vamos lá. Né? Pei! Vamos lá? Jogar duro. O pei aqui é desse jeito, filho. Não corre, não. É isso aí. Tranquilo? É isso aí. Então, veja, vocês estão rindo, né? Veja, professor, que esse negócio de pei, não vou falar nada não. Então vamos tomar cuidado. Depende do conceito analítico de crime. Veja que eu agora aprofundei. Entenderam? Denunciação caluniosa. São 2 lives, filho. Corre não, são 2 horas. É para deixar no esqueleto. Hoje não vai dar nem para eu, né? Vou pelo menos fechar o que eu iniciei aqui. Eu sabia que não ia dar. Vamos lá, então. Bacana, né? Gostou? Gostou, né? Você chama ele no perceba e pergunta, vem cá, mas qual o conceito analítico adotado? Se ele jogar no louco, chama no perceba. Pronto. Vem cá comigo agora. Denunciação caluniosa em face de uma causa instintiva da punibilidade. Como assim, professor? Ai, de nada. O Tício falou que o Mévio... Eu tenho um homicídio que ocorreu. Um roubo, por exemplo. Vamos dar um roubo. O roubo ocorreu. Tem 30 anos que esse roubo ocorreu. E o Tício falou... Ô, delegado! O quê? Sabe um roubo que ocorreu há 30 anos atrás? Sei, foi o Tício que cometeu. Eu não queria falar não, mas agora eu vou falar, porque eu não acho justo isso. Ele atribuiu um fato criminoso ao Tício. Bacana? Será que há que se falar em denunciação caluniosa? Atribuição de fato prescrito? E aí? Atribuição de fato prescrito? Sim ou não? Não. Não, porque fato prescrito não pode ensejar investigação. Fato está prescrito. Não vai ensejar nem instauração de inquérito policial. Então, se é um fato prescrito, não há que se falar em denunciação caluniosa, muito embora ele tenha atribuído a autoria a uma pessoa que ele sabe inocente. Pegou essa, filho? Meu irmão. Tranquilo? Bem, tá. Isso. Agora vem cá. Cuidado quando eu falo causas instintivas da punibilidade. A questão vai ter que te falar. Veja, vou chamar como perceba. Professor, será que a possibilidade do cara responder por denunciação caluniosa por atribuição de um fato prescrito? Sim. Você acabou de falar, professor, que não é instauração de inquérito policial. Tá. E se, por exemplo, desse fato prescrito, eu tenho uma instauração de uma investigação administrativa?
que na órbita, vamos supor, né? Aí eu não estou jogando esse exemplo de 30 anos, não. Vamos supor um fato que acabou de prescrever, mas ainda pode ser proposta uma ação de improbidade administrativa. Ainda pode ser proposto, por exemplo, um inquérito civil, ou um processo, uma ação civil pública. O crime não dá mais, já prescreveu, mas eu posso lançar mão de outros procedimentos. Então, cuidado, cuidado. Aí você vai ter uma denunciação caluniosa de um fato prescrito, mas que não ensejou, é claro, o inquérito policial, nem ação penal, mas ensejou uma ação civil, mas ensejou uma investigação administrativa, mas ensejou uma propositura de uma ação de improbidade administrativa. Chama, não perceba. Então, você tem que chamar o examinador. Então, aí você fala, olha, examinador, agora, né, com a vigência lá da lei 10.028, não é isso? A lei que eu passei aí, de 2000, essa questão do fato prescrito, a gente tem que verificar se é possível, né, manobrar os outros tipos de ações. Se ensejou, melhor dizendo. Ensejou o quê? O fato foi prescrito, beleza. Mas ensejou uma ação de improbidade administrativa. O que você vai colocar na sua prova? Denunciação caluniosa. Entendeu? Aí a questão vai te falar, Tício, praticou um delito, não foi acusado de um delito prescrito. Já, né, prescrito. Mas esse fato ensejou a instauração de um processo administrativo. Considerando que o delito está prescrito, não praticou denunciação caluniosa, não, filho. Tudo bem. Prescrito, beleza, mas olha só, ensejou uma ação de improbidade administrativa. Aí eu tenho denunciação caluniosa configurada. Deu para entender isso? Coloca, você tá aí, né? Você tá aí, eu tô aqui falando sozinho, que eu não tô vendo você bombando aí. Você tá aí na área? Isso. Então, na sua resposta, né? Você falando lá da questão, vai cair lá, é possível denunciação caluniosa em face de fato prescrito? Aí você vai falar, olha, se esse fato ele prescreveu, se não há possibilidade, tanto na órbita penal, né, como também no âmbito administrativo, né, ou até o impedimento, quando você raciocina com processo civil, tudo bem. Agora, o fato prescrito por si só, olha que lindo a questão, filho. Pelo amor de Deus. O fato prescrito por si só no âmbito penal impede a materialização do delito de denunciação caluniosa errado. Errado por quê? Porque o fato pode... Olha eu na banca. Ai, meu Deus do céu. O fato está prescrito. Aí você vai raciocinar F. Claro, porque não pode instaurar inquérito policial. Então, veja. Então, tá. Tum. Não. Essa resposta estaria certa antes da lei 10.028. Porque antes da lei 10.028 só tinha investigação policial e processo judicial. O fato prescrito eu não poderia ter. Beleza? Tranquilo? Né? Tranquilo aí? Né? Processo judicial no âmbito penal. Beleza? Deu para pegar aí? Tranquilo, né? Beleza. Então fica ligado na questão das causas instintivas de punibilidade. Eu posso ter, depende, é prescrição. Não, beleza, prescreveu sim, mas há possibilidade, melhor dizendo, instaurou-se aí um inquérito civil, não, então beleza. Agora, se for instaurado, por exemplo, uma ação de improbidade administrativa em face de um delito que foi prescrito, olha, prescreveu no âmbito penal, administrativo aqui não, então vou lançar o pau. Eu tenho denunciação caluniosa. E quando eu falo na questão das causas instintivas da punibilidade, joga duro com o examinador. Fala para ele, examinador, por exemplo, o perdão judicial, aí eu atribuo um fato... Quer ver? Eu falo o seguinte, ô examinador, ô delegado, que altíssimo, rapaz, ele matou o filho dele lá na estrada. É mesmo? É. Como foi isso? Olha, ele perdeu a direção do carro. Caramba, instaurou inquérito policial, ação penal, homicídio culposo, direção veículo automotor, processo instaurado. E o juiz, né? Vamos supor que ele nem foi no delegado de polícia. Foi não? Não, vou botar inquérito não. Botar logo ação penal direto. Levou direto para o MP. MP propôs ação penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Eu tenho que dizer o seguinte, ele acabou matando o próprio filho dele. E o juiz, entendeu? Olha, né, matou o filho, é tudo falso. Mas o juiz matou o filho, né? Caramba. Essa consequência tão, né, já causa um sofrimento esse agente. Eu vou conceder o perdão judicial. Perdão judicial é uma causa instintiva da punibilidade. Será que essa concessão do perdão judicial
já que é uma causa distintiva da punibilidade, iria desconfigurar o delito de denunciação caluniosa, porque isso tudo é mentira. Mas o cara foi perdoado, não foi punido, não. Vem cá. Perdão judicial, a decisão que homologa o perdão judicial, demanda de quê, filho? Demanda de processo. Se demanda de processo é porque foi instaurado um processo. Se instaurou o processo, eu tenho a denunciação caluniosa materializada, muito embora o juiz tenha concedido perdão judicial àquele agente que foi acusado inocentemente. Então veja, como assim, professor? Não vi. Olha, o Tício acusou o Mévio de ter praticado esse homicídio na direção de veículo automotor. Tá, aí rolou, aí o juiz, perdão judicial. Bum, aí descobriu-se que esse fato foi, o Mévio era inocente. Não foi o Mévio que está na direção daquele veículo. Aí a defesa, peraí, mas como assim denunciação caluniosa? O juiz perdoou o cara não está nem respondendo penalmente. Né? O juiz entendeu pela não aplicação de uma pena, a desnecessidade da pena. Ele concedeu o perdão judicial. É isso? Mandou para a defesa. A defesa mandou para o juiz. Essa alegação da defesa vai prosperar? Não. Por quê? Porque o tipo penal fala da causa instauração de processo. Para que... tudo bem, ocorre o perdão judicial, sim. Mas o perdão judicial, para ele ser homologado, há necessidade de um processo prévio. E se eu visualizei um processo instaurado, eu já tenho um delito materializado. Beleza? Então, aí você chama nas causas distintivas da punibilidade, fala da prescrição, fala do perdão judicial, há um detalhe também, olha o perdão judicial, olha aí, né, tendo o processo. Então, veja, essa questão das causas distintivas da punibilidade, você não poderia ter a denunciação caluniosa, veja, de forma absoluta nesses casos, melhor dizendo, antes da lei 10.028. Porque a lei 10.028 só falava lá do inquérito policial, né, esse processo judicial, entenderam? Mas agora você tem ação de investigação administrativa. Você tem que ver. Como assim, professor? Eu não entendi. Filho, porque eu estou te falando que pode ser instaurado um inquérito e uma investigação administrativa juntos, entendeu? Um depende do outro, não. É isso que eu estou te falando. Vai ter situações em que eu vou ter apenas uma investigação administrativa instaurada, mas ainda não tem inquérito instaurado. Posso falar em denunciação caluniosa? Eu atribuí um fato criminoso a uma pessoa, mas o inquérito ainda não foi instaurado, mas eu tenho uma investigação administrativa, já está configurado, filho. Não precisa do inquérito, não. Aqui, ó. Entendeu, não? Ah, tá. E, professor, e se eu tenho uma investigação policial, investigação administrativa instaurada, tenho 2 crimes? Não, filho. Tem um só. Ah, entendi. E se eu tenho uma ação civil pública, um inquérito policial, uma investigação administrativa, eu tenho 3 crimes? Não, filho. Tem um só. Entendeu, não? Bacana. Basta um procedimento instaurado para que você tenha a configuração da denunciação caluniosa. Agora, não corre. Esse fato que foi atribuído a essa pessoa, te chamo no PCB e digo, tem que ser típico, tem que ser crime ou contravenção penal. Bacana. Tranquilo? Tranquilo, né? Você não tá aguentando não, né? Estamos com 1h20. Não corre não. Por hoje, eu vou segurar aqui, já que você está pedindo perdão, porque eu tenho que falar da denunciação... Voltou? Voltou? Eu tenho que falar da denunciação caluniosa versus erro de tipo. Amanhã é mais pesado ainda. Muita coisa. Mas vem cá. Vem cá. Eu tenho o Tício. Chamo no Perceba. Aí, olha que lindo. Professor, agora esse lindo teu, hein? É pra fechar. Aí você vai falar assim, cara, essa é Alfa Zulu total. Eu tenho um Tício que ele foi na delegacia. E chegando lá, ele quis atribuir um fato criminoso ao Mévio. Falando que o Mévio praticou um homicídio. Aí ele tá lá falando com o delegado. Como foi? Não, aí tá pegando depoimento, rapaz, Tício danado, delegado. Como é que foi? Foi assim. Olha, ele praticou um homicídio, tá certo? O Tício.
Aí o advogado dele ligou para ele. É o MEV falando que o Tício praticou. Aí ele atendeu. Fala, doutor, o que você está fazendo? Eu tô aqui na delegacia. Mas o que tá fazendo? Ah, tô falando que o Tício cometeu um homicídio. Mas, irmão, tu sabe que não foi o cara, porque tu tá falando que é o cara. Tu é doido, bicho. Tu vai continuar? Desiste disso, filho. Para com isso. Aí ele chega, ô doutor, veja, na verdade, eu quero fazer aqui, veja, eu quero até desistir, né? Porque, na verdade, veja, eu quero aqui desistir dessa informação, porque não foi ele, não, tá? Eu tô desistindo, tá? Antes mesmo aí de que as investigações, veja, venham a começar, antes de que esse inquérito seja instaurado, eu estou desistindo. Eu estou desistindo nos atos executórios. Eu estou tendo aí o que eu vou chamar de desistência voluntária dentro de uma denunciação caluniosa. E quando eu tenho a desistência voluntária dentro de uma denunciação caluniosa, não é isso? É fonliste. Eu tenho o que eu chamo de ponte de ouro. Ele vai responder para os atos anteriormente praticados. Ele vai responder só por calúnia, filho. Vem pra cá pra mim agora. Ele desistiu no ato de comunicação. Vai responder só pela calúnia, porque a calúnia ele já tinha imputado o fato. Respondendo só pela calúnia. Deu pra pegar essa? Deu pra pegar essa só pela calúnia. Porque durante os atos executórios, que ele estava prestando depoimento, ele desistiu. Só pela calúnia. E não corre não, que não acabou não, filho. Essa agora que eu vou mandar, é para você do interior. Aí você vai falar, agora você destruiu. Fechamento destruidor agora. Tício foi lá na delegacia. E o Tício fala, minha vista tá doendo. Eu vou fechar com exemplo, chave de ouro. Só os bons conseguiram ficar na live, porque é pesada. Não dá para você não. Delegado não passa no básico. Eu tô aqui com a minha vista doendo. 1h21. Eu estou na metade do artigo. Vem cá. Vem cá bem pertinho de mim. Aí o Tício foi lá na delegacia. Falar que o MEV tá praticando o jogo do bicho. Começou a falar. Aí o advogado ligou, meu irmão! Para com isso, rapaz. Você sabe que não é ele que está fazendo isso. Ele é inocente. Doutor, não. Antes que venha instaurar um procedimento, um termo circunstanciado, importante também, tá? Termo circunstanciado, um inquérito policial, uma investigação. Antes, doutor, que o senhor venha instaurar um inquérito policial, venha investigar, eu vou desistir voluntariamente. Professor, mas como assim, professor, voluntariamente? Se você falou com o advogado que ligou, vem cá então, não faça confusão, vem cá. Cuidado, cuidado. Vem cá, vem cá. Baixinho. Quando falo de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, vem cá. Veja, quando eu falo de desistência voluntária, é isso que eu queria falar. Chega esse ponto a gente fica, né? Já dá um... Desistência voluntária e não espontânea. Se o Tício tá matando o MEV, o advogado dele liga, ou a mãe dele liga, para com isso, ele para dos atos executórios, é desistência voluntária. Entendeu? A desistência é voluntária, não espontânea. Espontaneidade é diferente de voluntariedade. Joguei duro. Coloca aí. Ah, tá. Então, se o professor está falando, se ele está praticando um crime, uma pessoa liga para ele e orienta ele a desistir, e ele desiste, mesmo que, veja, não nasceu de dentro dele, é voluntária, Porque a desistência, a lei fala, ela não fala desistência espontânea e sim voluntária. É voluntária. Então o advogado ligou, mas tá matando o cara por quê? Desiste disso aí, desistir. Desistência voluntária. Claro que a vítima não pode morrer, né? Então precisa aqui também ficar dando aula de desistência voluntária, arrependimento eficaz. Ele só está aqui dizendo. Então estou no meio de um procedimento, agora para fechar com o Alfa Zulu. Vamos lá, eu estou no meio do procedimento jogando duro, né? Dando meu depoimento, atribuindo ao Tício uma conduta criminosa que eu sei que ele é inocente. Jogo do bicho. Aí, no meio do depoimento, eu desisto. Fonliste. Ponte de ouro. Desistência voluntária. Vou responder para os atos anteriormente praticados. Professor,
Bacana. Já sei. Fala então, filho. Ele vai responder por calúnia. Não, vem cá. Vem cá. Vem cá agora. Vem cá. Baixinho. Calúnia é você imputar crime, filho. Quando você imputa uma contravenção penal a uma pessoa que você sabe inocente, para fechar a live, difamação, joga duro aí, coloca o Alfazulu agora pra mim. Coloca o Alfazulu pra mim agora, difamação, se eu jogo essa na prova, só você acerta essa porra aí, porque isso aí é pra você do interior. Difamação, porque é contravenção penal. Eu tenho a desistência voluntária respondendo difamação, aí o teu concorrente vai jogar calúnia, você chama na difamação, explica por quê. Vai falar de Fonlist, vai falar de Ponte de Ouro, vai chamar na difamação e vai falar o seguinte, aqui não, filho. Aqui não, porque aquele maluco, ele é doido. Ele chega aqui e não corre não, hein. Amanhã a gente vai continuar isso aqui. Eu não preparei essas 30 folhas à toa não, são 30. Tô na 15ª. Pessoal, essa foi do... Viu como é que eu vibro? Muita coisa, né? Dá uma olhada depois. A metade. Tem outra metade ali amanhã, beleza? Viu aí os caras, hein? Essa ali pra cansar. Estão cansados? 1h30. A metade, bicho. Amanhã a gente continua, hein? Parte 2. Amanhã é erro de tipo, e um monte de coisa. É isso aí. Não, aí é difamação. Quando eu atribuo uma contravenção penal a uma pessoa que eu sei inocente, é difamação. Só foi puxada, né, pessoal? Mas a gente vai falar do dolo. Se dólar eventual, o dólar direto, STF na pegada que é dólar direto, Sancho na pegada que é de eventual, olha. STF aí, mano. Aula diferenciada. Vocês nunca estudaram denunciação caluniosa, não? Se dá 30 minutos? Estamos na metade. Amanhã, quem vai estar aí amanhã? Agora é o seguinte, a aula de amanhã é só para quem assistiu hoje. Não vai dar para ficar voltando. Aí o cara vai assistir amanhã para você fazer pergunta de hoje, não. Porque a gente já fechou. É isso aí. Falta de prova não caracteriza denunciação para... Não entendi que ele colocou. Falta de prova? Como assim? Amanhã a gente vai falar mais, né? Não entendi que ele colocou ali, não. E daí tá falando do dolo direto, né? O cara tem que ter a vontade. A gente vai falar isso, um julgado que teve do STF envolvendo um delegado federal. Fica tranquilo, parceiro. Aqui é... Eu falei que vai deixar o artigo no esqueleto, não falei isso? Eu falei que vai deixar no esqueleto, 1h27, pessoal. Na metade só. Por isso que às vezes os cursinhos me convidam para dar aula, eu não vou. O cara quer me dar 30 minutos para falar de denunciação caluniosa. Eu não sei fazer o básico. Prefiro vir aqui e dar de graça. Eu tenho um projeto meu, se Deus permitir, a gente vai fazer essas aulas em sequências. A gente vai comercializar lá no site, vou continuar fazendo. Isso lá para o ano que vem. Continuar fazendo aqui as lives, isso aqui eu não vou abrir mão. Tá certo? Mas a gente vai fazer tipo um mini cursinho. Mas assim, pegar 3 vídeos de um artigo só, que é pra destruir, entendeu? Nada de superficial. Entendeu? Então, os cursinhos te convidam pra dar uma denunciação caluniosa, o cara quer que você faça um vídeo de 30 minutos. Eu não faço, pô. Não faço. Pra falar o básico eu não faço. Mas pra quê? Eu vou precisar, eu chego lá e falo, eu quero falar de denunciação caluniosa. Quanto tempo você precisa? Eu preciso de 2h30. Não dá. Não, então... Vamos lá, deixa que eu dou de graça então. Eu preciso de 2h30 para falar do 339. Vai me dar as 2h30? Não quer.
quer me colocar lá para falar o básico, para ficar, né? Eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu quero fazer um trabalho para respeitar o investimento do aluno. Então eu vou gravar, coloco 3 horas no meu site e tá lá. O aluno vai lá e tá lá 3 horas falando só do artigo. Agora, filho, não brinca com esse aluno não, porque aonde o examinador pegar, ele vai destruir, ainda vai dar aula para o examinador. Entendeu? Porque vai ser uma coisa de qualidade. É porque eu não estou tendo tempo para gravar, eu vou ter tempo ano que vem, eu vou fazer isso, aí a gente vai fazer... É claro que você... As pessoas até falam, pô, mas se você ficar dando aula de graça, as pessoas não vão... Os alunos não vão comprar a sua aula lá no site. E aí que os alunos vão. Sabe por quê? Porque, pô, tipo assim, o cara já tem um Zuckerno, é uma revisão que ele vai fazer, é outra coisa. O cara vai lá para me prestigiar, vai comprar as aulas, vai falar, já assisti isso aí, vou assistir de novo, agora aqui na sequência, né? Pô, aqui é mais bacana, já tem meu material, vou seguindo aqui. Ele vai lá, vai dar de graça de novo, e vai essa pegada aí, tá certo? Então é isso, pessoal. O que falta, sabe, é isso que eu... Por isso que eu não aceito o convite dos alunos de cursinho. Me chamam, claro, eu recebo convites. Porra, mas, saca, o cara não vai deixar eu falar 2 horas e meia disso aqui. Aí eu vou fazer o quê? Aí cai uma questão de denunciação colonial que eu não falei. Entendeu? Então, não dá, parceiro. Não quer 2 horas e meia? Então não dá. Não, aí é que o outro professor fala denunciação caluniosa em 30 minutos, um vídeo de 30 minutos. O problema é dele, porra. Não tem nada a ver com o problema dos outros mesmo. Vamos lá, cada um faz seu trabalho. Eu dou aula de graça, então. Tá nem aí. Vou embora. Corre não, hein? Corre não, amanhã tem mais. Amanhã a gente tem que acabar isso aqui. 1 hora e meia. Denunciação caluniosa é 2 horas e meia. Tem 1 hora e 30. É bom que o cara fala assim, não, mas tu enrola muito na sua live, eu enrolo muito, tem muita coisa pra falar, sabe? É tanta enrolação, sabe? Enrola bastante. 2 horas e meia vai ficar falando. Olha só isso aqui amanhã. Vamos ver o que tem para falar amanhã. Denunciação caluniosa direta e indireta, sujeito ativo da denunciação caluniosa em fatos mortos, denunciação caluniosa advogado, denunciação caluniosa ao Ministério Público, em face do Ministério Público. Vamos lá ver o que tem para a gente falar, né? Sujeito passivo da denunciação caluniosa, denunciação caluniosa em face do menor, atribuição do ato fracional ao menor. Ih, falso, será que caracteriza? Pessoa jurídica, falar que pessoa jurídica praticou um crime ambiental, caracteriza. Denunciação caluniosa em face do dolo, se é dolo direto, eventual, o que o STF pensa disso? Denunciação caluniosa, cadê? Acerca... Não, essa aqui não, essa aqui eu já falei. Denunciação caluniosa versus erro de tipo. Acabou não. Olha o que faltou. Denunciação caluniosa em relação à imputação objetiva e subjetiva. Denunciação caluniosa e autodefesa. Como assim, professor? O cara ele atribui o fato dele usar outra pessoa para se safar na defesa dele. Denunciação caluniosa versus retratação. Vai cair na desistência voluntária, acabei falando hoje. Mas o que? STF, pá. Tentativa na denunciação caluniosa. Ação penal, denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa privilegiada. Denunciação caluniosa é a causa de aumento de pena. Professor, mas é mais de 3 horas, hein? Denunciação caluniosa versus calúnia. Denunciação caluniosa versus concurso de crimes. Denunciação caluniosa versus falsa comunicação de crime. Rapaz, mais de 3 horas. Bota aí. Não deu pra falar hoje. Pessoal, vou embora, né? Deixa isso aqui pra amanhã. Mas não deu, tá vendo? É o que eu falo, bicho. Tchau, tchau. Não dá pra ir. Cansado. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Adriano de Focado, jogando duro. Tchau.